De volta com o segundo bloco do Bola Brasilis, o programa que conta tudo sobre os jogadores brasileiros no exterior. Agora a gente vai voltar com uma entrevista com o Alexandre Silva. O Alexandre Silva, que é um ex-jogador brasileiro que mora nas Ilhas Faroe já há bastante tempo e está fazendo um trabalho hoje de categorias de base. É treinador, ele que foi jogador nas Ilhas Faroe, foi jogador no Brasil do Botafogo. Ajudou o Botafogo a conquistar o único título internacional que o Botafogo tem na sua galeria. Emerson. Comebol de 93, né? Exatamente. E recentemente o Alexandre Silva esteve no Brasil para ser homenageado pelo Botafogo, 25 anos da conquista. O Alexandre que está na linha conosco. E aí, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Em primeiro lugar, é muito legal participar de um programa inovador, um programa de uma mentalidade nova, de uma padronização nova. Dizer que a abertura para a gente que mora no exterior é muito legal, a participação, e que a gente vai conseguir assim, falar sobre coisas do futebol que está muito distante do Brasil. Eu queria saber de você, Alexandre, como você considera estar contribuindo com a evolução do futebol nas Ilhas Faroe? Bom, é bem difícil a gente criar um parâmetro, né? Criar uma linha de trabalho para dizer, em termos de evolução, como é que foi, como é que estará, como é que está. Mas, assim, em termos simples, eu sou um treinador que trabalhou sempre com categorias de base, gosto muito de desenvolvimento de atletas, e que, quando eu entrei aqui no 07 Vestor, né, que é assim que se chama o clube, todas as categorias de base do clube participavam de nível C de categoria de competição aqui nas Ilhas Faroe. Nosso convidado Emerson Pereira tem uma pergunta a fazer para o Alexandre Silva. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Emerson aqui. Então, como que você avalia nível de estrutura do futebol aí? Emerson, boa noite para você também, e também já te parabenizando também pelo trabalho realizado, vocês inovando aí, né, à frente aí do tempo, vamos dizer assim. Bom, é sempre também difícil você fazer um parâmetro. O que eu posso dizer é o seguinte: as Ilhas Faroe é um país com 50 mil pessoas. E aí você tem que imaginar que 50 mil pessoas praticamente é um bairro aí no seu município, onde você mora, onde você reside. O nível é um nível semi-profissional, né? ou semi-amador, como você queira dizer. Todos os treinadores eles possuem profissões estabelecidas, alguns são professores, outros são pedagogos, outros são mecânicos, eletricistas, né, e diversas outras atividades profissionais, e fazem do futebol a sua segunda fonte de renda. Para a gente que vem de fora é a nossa primeira, né? Nós somos profissionais de futebol chegando no país. Em termos de qualidade de informações, os treinadores eles recebem, mesmo tendo outras profissões, eles recebem as informações de nível top de Europa, entendeu? Todas as conferências, todos os seminários, todos os cursos são de top. Por exemplo, o último que teve aqui agora foi esse treinador da Islândia, que teve na Eurocopa como auxiliar técnico e como técnico na última Copa do Mundo. E até um amigo particular que eu tinha antes, que eu joguei também na Islândia antes. Então, assim, é muito legal ver isso. Onde o volume financeiro é muito maior, o número de patrocinadores é muito maior, e aí você estabelece as facilidades de trabalho maiores, né? A comissão técnica ela é sempre muito limitada a 5 pessoas, 4, 5 pessoas. Aí no Brasil você já vê comissão técnica com 30 pessoas, por exemplo, né? Fora de uma realidade aqui nas Ilhas Faroe. Aqui está entrando agora a função de treinador de goleiro, por exemplo, né? Muito difícil, não tem em todos os clubes ainda. E aí, como resultado final, a gente vê, por exemplo, que as Ilhas Faroe nas Ligas das Nações, aí, que é a mais recente, ainda não vem obtendo os resultados que a gente até já esperava, os resultados melhores. Mas, assim, é um processo longo, pelo país ser muito pequeno, pelas dificuldades de intercâmbio com outros países, né, pela distância, né, mas, assim, a gente confia muito que, gradativamente, muito devagar, a gente vai conseguir resultados melhores e melhores. Obrigado, Alexandre Silva, pela sua disponibilidade em videoconferência fazendo essa entrevista conosco direto das Ilhas Faroe. Aquele abraço. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Obrigado, Emerson. Obrigado ao Rodrigo também.
É muito legal, como eu disse no começo, ver que vocês fazem esse tipo de trabalho para divulgar o trabalho da gente fora do Brasil e dizer que o Bola Brasilis precisa estar aí no top, né? A gente torce muito para que o programa tenha sucesso e que vocês possam aí divulgar o trabalho de vocês e também conseguir outras entrevistas interessantes. Um abraço, uma boa noite a todos. Voltando ao nosso giro de destaques e notícias dos jogadores brasileiros no exterior, vamos falar um pouquinho de Macau. Macau que tem muitos brasileiros. Destaque em Macau para o Benfica de Macau, que foi o pentacampeão nacional na Liga Elite de 2018. Benfica de Macau que conta com o jogador brasileiro Batista, goleiro, que desenvolve outros trabalhos lá com categorias de base, até porque lá o futebol é semi-profissional, Emerson. O jogador joga futebol e faz outra atividade. Eu acho importante, né, você ter outra atividade, ajudar no desenvolvimento do futebol. A gente vai falando ao longo do programa, principalmente nesses países que são teoricamente subdesenvolvidos, digamos assim, na prática esportiva. Parabéns ao Batista. Acho que talvez o futebol brasileiro poderia acontecer isso, a visão dos clubes grandes, nas periferias, né, Roberto? A ajudar no desenvolvimento social, isso é muito importante. Parabéns ao exemplo que Macau segue. É verdade. E falando em artilharia, né, que é o grande destaque, aliás, o futebol vive de gols. O artilheiro da Liga Elite de 2018 foi o William Carlos, com 38 gols. William Carlos que foi artilheiro em 2014 com 16 e 2015 com 19. Jogava nessa época pelo Benfica de Macau. Agora, esse ano em 2018, ele joga pelo Windsor Ashcar. O vice-artilheiro da competição foi o Danilo Lins, jogador que inclusive teve uma passagem pelo Madureira com 34 gols. E o terceiro colocado na artilharia foi o Diego Patriota com 24 gols. Gols é o que não falta, né? É verdade, os três primeiros jogadores. 34 gols sendo vice-artilheiro. O Campeonato Macaense ele se notabiliza por muitos gols, Anderson. Os jogos são 7-1, 12-4, bem chuva de eclético, gol, né? É verdade. Muitos brasileiros no Macau. O CPK conta com Danilo Lins, Felipe Denilson, Diego Patriota, Bruno Figueiredo e o Adilson, que tem a cidadania macaense. Então, 4 brasileiros com o Adilson com a cidadania macaense. O Xing Fung tem o Marquinhos Tavares, o Juninho, que é goleiro, tem 36 anos, é o Wilson de Almeida Júnior, Alex Imbiribeira, Ronielli e o Edilson Belém, que é zagueiro. O Sporting de Macau tem o Lucas Calisto, o Aureliano Ritt, o Felipe Ritt, são irmãos, e o Fabrício Lima. E o Windsor, do artilheiro William Carlos, tem, além do William Carlos, o Adams e o baiano, que é o Agenaldo de Jesus Souza. Muitos brasileiros em Macau, inclusive, Emerson, é tipo família. Eles frequentam os mesmos lugares, estão sempre juntos, almoçando, com as famílias, bem né? cordial, né? Muito legal. E os jogadores jogam futebol, jogam futsal, tem uma certa autonomia, não são só jogadores de futebol. O Macau parece ser bem legal. O Danilo Lins é um jogador que, inclusive, jogou no Náutico, jogou em grandes clubes no futebol brasileiro, está lá fazendo muitos gols. Agora falando um pouco do futebol vietnamita, do futebol do Vietnã, que também tem alguns jogadores brasileiros. O grande destaque foi, esse ano, o Edson, que foi o vice-artilheiro da competição com 15 gols, atrás do nigeriano Ozeni Nganu, do Hanoi. Olha, eu vou falar do Edson. O Edson joga no Tang Huan Ninh. Eu tenho uma mágoa do Edson. Por quê? Olha Vou só. contar pra você. O Edson, o Bangu disputou uma vez, você sabe, o Bangu foi campeão em 2015 da BTB Cup no Vietnã. Em 2016 o Bangu voltou e eu sou assessor de imprensa do Bangu. No primeiro jogo, o Bangu saiu na frente porque ele estava no Da Nang. 1-0 Bangu. O que me acontece? Ele marca o gol e inicia a virada do Da Nang para 3-1 e mais 2 gols do Gastão Merlo, argentino. Você já viu, né? Grande destaque. Quando o Bangu perde... Gastão Merlo tem muito destaque. Não é muito bom para mim. Então, tem uma mágoa do Edson guardada. O Edson é um grande destaque no futebol vietnamita. Mas é um grande atleta. Né? Ao lado dele, o Joel Vinícius, né? São 2 atacantes que jogam no Tan Quan Ninh. No Chia Lai tem o Osmar, todos jogadores que já estão há algumas temporadas ali no futebol vietnamita. O Nandin, o Diogo Pereira, o Quang Nam, o Douglas Tardim, o Ho Chi Minh, o Marclay César, que é um jogador também que já jogou na Indonésia, um jogador do futebol asiático que tem muito renome. E no Cantô, o Vander, também um jogador que marca muitos gols por lá. Fechando aqui nessa parte, nas Filipinas, tem um jogador brasileiro que também está tendo muito destaque por lá, é o zagueiro brasileiro Wesley Rodrigues. Ele é paranaense de Paranaguá, tem 26 anos e dentre outros clubes jogou no Coritiba,
no Foz, do Paraná, no Botafogo da Paraíba, no Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, e no Maringá. Atualmente ele joga no Davao Águilas, que foi o terceiro colocado da recém-terminada Liga das Filipinas. E antes do Davao, na temporada passada, o Wesley jogou pelo Global, que é um dos times lá das Filipinas, meu caro Emerson. Rapaz, a gente vê, né, os brasileiros... Desbravando, né? Desbravando, sempre protagonistas. Isso é muito bom para o nosso futebol. Eu acho principalmente para eles como atletas, né, Roberto? Você sair do seu país, criar uma identidade e ser um atleta de alto nível lá, né, naquela localidade. É verdade. Agora nós vamos, produção, assistir alguns gols de jogadores brasileiros pelo mundo. Tem gols fantásticos, tem gols que você vai se amarrar muito. Você vai ver só. Coloca aí na tela. Nós vamos assistir um gol do Liliu, jogando pelo Kalju, na atual temporada do futebol estoniano. Um golaço do Liliu de fora da área. No segundo vídeo, nós vamos assistir ao jogo entre Al Vazel e Al Fujairah. O Al Vazel venceu por 6-3, com 6 gols de jogadores brasileiros. 3 gols de Caio Canedo, atacante ex-Botafogo, Internacional e Vitória da Bahia. E 3 gols de Fábio Lima. O Fábio Lima, que é um meio atacante que jogou pelo São Paulo, Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Jogadores que fazem muito sucesso pelo Al Vazel dos Emirados Árabes. Portanto, vitória do Al Vazel por 6-3. O Al Vazel de uniforme amarelo, 6 gols brasileiros, 6 gols de jogadores brasileiros que jogam pelo Al Vazel. No terceiro vídeo, você vai assistir a um gol do Henrique Maciel. Ele que é um jogador do Vitória Rock Spurs, da Ilha de Gozo. Um belíssimo gol, uma jogada individual do Henrique Maciel, jogando pelo Vitória Rock Spurs na Ilha de Gozo, que é um campeonato independente no futebol de Malta. פשוט נופסולי בסקוריה הטילה גול אטינטיו. Aí, vários gols de jogadores brasileiros, cada golaço. Para fechar esse giro de destaques, todo o nosso noticiário envolvendo o nosso programa de hoje, o nosso Bola Brasilis, nossa dica de leitura, Emerson. Para os fanáticos por futebol, né? É verdade, a nossa dica de leitura hoje é o livro Expatriados Futebol Clube. De muita qualidade. Uma excelente dica de leitura. O jornalista mineiro Frederico Teixeira lançou esse livro em 2014. Então você não vai ter as informações muito atualizadas. Por exemplo, jogadores que foram para a última Copa de 2018. Não estarão nesse livro, obviamente, que é um livro de 2014. Mas tem muitos jogadores brasileiros ali, principalmente jogadores em países, né, nesses países mais alternativos, que você quase não ouve falar. Jogadores que foram naturalizados. Tem Timor-Leste, tem vários países. Inclusive, Emerson, a gente falou aqui muito sobre Hong Kong, Indonésia, falamos sobre vários países. Recentemente, teve um amistoso envolvendo Hong Kong e Indonésia. Cada país tinha... Hong Kong tinha 2 brasileiros, Indonésia 1. O Beto Belém, jogando pela Indonésia, é um jogador bastante experiente, 36 anos, ainda está jogando no futebol da Indonésia, está no clube lá, eu esqueci o nome do clube agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. E pelo Hong Kong, o Sandro, que jogou muito tempo em Hong Kong, foi campeão da última temporada pelo KIT, hoje ele está na Indonésia. Olha que curiosidade, saiu de Hong Kong, foi para a Indonésia, hoje ele joga no time que é líder da competição, que é o PSM Kamazar, e fez essa partida amistosa, né? O Beto Belém é o nome dele no futebol, ele é de Belém, obviamente. Ele está há muitos anos no futebol indonésio. Ele é um jogador que está muito animado, muito empolgado, né? Com tudo que vem acontecendo com ele no futebol lá na Indonésia, porque realmente é uma satisfação muito grande defender um país, né, o Emerson? Porque na maioria das vezes o atleta sabe que dificilmente ele vai jogar na seleção do seu país, de onde ele é nato, né? Brasil, por exemplo. O Beto tem essa consciência que dificilmente ele chegaria à seleção brasileira. Então é importante os jogadores estarem jogando nesses países, né? Constroem as suas vidas, fazem as suas carreiras, constroem famílias e bacana estarem jogando. O jogo terminou 1-1 entre Hong Kong e Indonésia. O gol da Indonésia foi do Beto Belém. E o gol de Hong Kong não foi do Sandro nem do Giovanni. Foi de quem? Exatamente, o jogador foi algum hongkonguês lá, mas o passe foi do Sandro. Então você pode até acessar no YouTube lá, você pode botar lá Indonésia 1, Hong Kong 1. Você vai ver os gols, você vai ver o gol do Beto Belém. E você vai ver o gol do Hong Kong com o passe do jogador Sandro. E
como eu disse, o Sandro e o Giovani, 2 jogadores brasileiros naturalizados que vêm sendo convocados pela seleção de Hong Kong. Uma dica de internet agora é a nossa página no Facebook, onde você pode acompanhar tudo envolvendo, né, mais minuciosamente. Lá você vai ver os gols, você vai ver as fotos dos jogadores, você vai ver, enfim, todos os detalhes sobre esses jogadores brasileiros que jogam nesses países emergentes, esses países menos divulgados pelas mídias. facebook.com/blog do Roberto Silva. facebook.com/blog do Roberto Silva. Você pode ir lá, deixar uma mensagem, deixar um comentário, fazer uma crítica, fazer um elogio, enfim, você pode, canal aberto, canal livre e democrático para você fazer, expressar a sua opinião, fazer o que você quiser lá, enfim. E não esquece de deixar o seu curtir lá. Nós temos mais de 2.000 curtidas lá, muitos acessos. Nessa nossa página, a gente fica informado sobre esses jogadores brasileiros no exterior. Beleza, então? Vamos partir? Obrigado, Emerson, pela sua participação, sempre engrandecendo, enaltecendo a nossa programação. Emerson Pereira, jornalista de grande futuro. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aqui. É sempre bom falar de futebol, como eu disse no início. Eu também sou um fã dos clubes aqui do investimento do Janeiro, e conhecer esse futebol alternativo fora do Brasil é sempre muito importante. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho e até breve. Agradecendo a nossa produção, agradecendo a toda essa estrutura que faz com que esse nosso programa consiga ir ao ar e convidando você para estar conosco toda semana no Bola Brasilis, falando sobre esses jogadores brasileiros em países emergentes, menos renomados, em países que quase ninguém conhece, mas aqui no Bola Brasilis você fica sabendo de tudo a respeito deles. Tá ok? Um abraço, fui!